Bolinha, Doninha e Homem Calendário. Essas são algumas das preciosidades que o diretor James Gunn conseguiu garimpar entre a galeria dos vilões da DC Comics pra trazer o novo Esquadrão Suicida. Mas a gente já tá na torcida pra esse filme dar bastante certo e garantir uma sequência, porque tem muitos outros vilões bizarros no catálogo da editora que seriam muito divertidos de ver nas telonas. Eu sou a Harley Quinn e nessa lista a gente vai te mostrar alguns deles. Bora lá. Escolhidos por mim! Mentira, não fui eu, foi o João. No universo DC, os superpoderes podem vir das mais variadas formas. O do Superman tem relação com o Sol, os do Flash vêm de um acidente químico, que nem o meu, e do Lanterna Verde de uma bijuteria barata. Mas alguns personagens recebem habilidades de fontes menos ortodoxas, como é o caso do Snowflame. O vilão tinha super velocidade, super força e controlava o fogo, mas para conseguir ativar seus poderes ele precisava cheirar cocaína. E o pior é que não é nem como se o personagem cheirasse alguma substância misteriosa e ficasse subentendido o que é. Olha só essa citação do Snowflame quando ele é apresentado. Toda a célula do meu corpo queima num êxtase de calor branco. Cocaína é meu Deus e eu sou o instrumento humano de sua vontade. O Snowflame foi criado em 1988 numa HQ dos Novos Guardiões, mas morreu no mesmo gibi. Ele só voltou em 2020 pra fazer uma pontinha na história da Mulher Gato. Torcer pra um personagem que passou 30 anos esquecido de as caras no cinema talvez seja sonhar demais, mas não dá pra negar que o conceito do personagem é muito único e eu pessoalmente acho que o terror do Proerd merecia uma chance. Não deve ser fácil criar vilões para um personagem tão poderoso quanto o Superman, mas a DC já conseguiu estabelecer várias ameaças dignas de bater de frente com o Homem de Aço. Só que é impossível acertar sempre, por isso volta e meia aparecem uns vilões questionáveis, como é o caso do Galhofeiro. O personagem surgiu nos anos 40 e era um ladrão e vigarista profissional. À primeira vista parece um trabalho para a polícia de Metrópolis, mas o que tornava o Galhofeiro digno de atenção do Superman eram suas bugigangas. Sabe aquelas flores no colarinho que soltam água ou aqueles aparelhos de dar choque quando você aperta a mão dos outros? Então ele transformava esse tipo de pegadinha em armas para cometer seus crimes. Eventualmente a editora percebeu que não fazia muito sentido botar um personagem desses para lutar contra um dos heróis mais fortes do seu catálogo, e nos Novos 52 ele foi totalmente repaginado, virando um vilão do Asa Noturna. Essa versão sad boy até seria mais interessante para um filme sério, mas o apelo do Galhofeiro é justamente a galhofa, então eu queria ver a versão original do vilão nos cinemas, tentando derrotar alguma ameaça do nível do Starro só na base da pegadinha. Tem muito vilão que é ridículo porque não sai exatamente como os criadores esperavam, ou que foi ficando meio bobo com o tempo, como é o caso do Snowflame, do Galhofeiro mesmo. Mas também tem alguns que foram criados justamente com o propósito de arrancar algumas risadas dos leitores. Esse é o caso do 50% Chad, que é só a metade inferior do corpo de uma pessoa, só as perninhas, e tem o poder de enfraquecer os inimigos com seu mau cheiro. Ele não tem mitologia nenhuma, não tem nenhum traço de personalidade, nem fala nada, é apenas um par de pernas de cueca. Mas ainda assim muito bom! O personagem foi criado nos quadrinhos da Patrulha do Destino em 2018 como membro da Irmandade do Nada, que tem outros vilões nesse mesmo calibre, tipo o Senhor Ninguém, que é um cara com formato abstrato, ou a The Breeze, que tem impressionante poder de ser boa em tudo, tipo o Rodrigo Hilbert. O 50% Chad é mais uma piada do que uma ameaça real, mas no quesito bizarro é muito difícil superar as duas pernoquinhas vilanescas. Para explicar o próximo item, eu preciso falar um pouquinho da história dos quadrinhos. A parceria entre Jack Kirby e Stan Lee na Marvel foi um dos grandes motivos pelo qual a editora é o que é hoje. Juntos, eles co-criaram personagens e grupos muito queridos, tipo Hulk, Quarteto Fantástico e X-Men. Mas geralmente quem leva mais crédito por essas criações é o Stan Lee, quando a verdadeiramente criativa por trás da Marvel era o Kirby. Nos anos 70, o Kirby largou a Marvel Comics porque estava sentindo que seu trabalho lá não era valorizado. Então ele foi pra DC e criou uma porrada de coisa por lá, incluindo Darkseid e todo o núcleo de Apocalipse. Nessa leva aí, ele também inventou um antagonista bem bizarro pro Senhor Milagre. O Funky Flashman surgiu como um candidato pro cargo de empresário do Senhor Milagre, mas quando consegue o cargo, ele tenta enganar o herói e a partir daí começa a aparecer como uma figura vilanesca
volta e meia. Talvez ele não encaixasse tão bem num filme do Esquadrão Suicida, porque ele não é um super vilão que sai por aí caçando briga. O Funky Flashman tá mais pra um oportunista que usa sua lábia pra tentar manipular os outros. Mas é aí que a gente volta pra história dos quadrinhos. O Kirby não criou um personagem com essas características a troco de nada. Na verdade, esse vilão manipulador e carismático é uma paródia do Stan Lee, de quem o Kirby ainda estava ressentido na época. O Funky Flashman é a personificação de uma das maiores fofocas do universo dos quadrinhos, e seria bem divertido ver ele aparecendo em algum filme da DC, que nem que fosse rapidinho, que nem o próprio Stan Lee fazia. Wow, nice suit! Zip it, Stanley! Mas só pra terminar esse item com um final feliz, os dois quadrinistas acabaram se reconciliando com o tempo, e isso também refletiu no Funky Flashman. Em 2018, quando Stan Lee faleceu, o personagem recebeu uma redenção numa HQ do Senhor Milagre como uma forma de homenagem. A DC tem vários vilões clássicos que controlam gelo, tipo o Capitão Frio, a Nevasca e o Senhor Frio. Mas nem todo criminoso nesse segmento da friagem impõe tanto respeito quanto esses três. Birna Brilliant é uma cientista brilhante, como o próprio nome sugere, que descobriu um elemento chamado neve azul, capaz de congelar tudo que toca. Como boa vilã, ela decide usar essa habilidade para benefício próprio e sai por aí congelando várias plantações e cobrando uma taxa para os fazendeiros que quiserem descongelar suas terras. Como não tinha nenhum herói rural disponível para impedir a vilã, quem vai lá derrotá-la é a Mulher Maravilha, que sempre é deixada de lado e tem que fazer o trabalho dos outros. E aí a Birna se torna uma inimiga da Amazona. Só pelo desperdício do uso de poderes, essa vilã já poderia beliscar um lugar na nossa lista. Mas o grande apelo dela, na verdade, tá no visual. Como você pode ter reparado, ela não se chama Blue Snow Woman. Isso porque a personagem usa um traje que não só tem formato de homem, como de certa forma lembrou o nosso roteirista do Chico Anísio. Fala aí nos nossos comentários se parece mesmo o Chico Anísio pro João ficar feliz. Ou se isso é coisa da cabeça dele. Infelizmente, ela mudou de traje no decorrer dos anos. Agora a vilã usa uma roupa robótica com um porte muito mais ameaçador, mas continua sendo difícil de levar a sério porque ela usa um cachimbinho e um chapéu por cima da lataria. É impossível olhar pra qualquer uma das versões da Blue Snow Woman e não simpatizar com uma vilã que decide se vestir desse jeito pra aterrorizar o mundo. Como é bem difícil imaginar ela saindo no soco com a Gal Gadot, a única chance dela aparecer em live action seria no Esquadrão Suicida mesmo. Não, porque Esquadrão Suicida é suicida por um motivo, né? O nosso próximo personagem tem problemas com autoimagem e tem uma parte do corpo específica que rende algumas inseguranças bem profundas, né? E isso fez ele virar um super vilão. Essa história de origem, né, que pode soar um pouco extrema, é do Codpiece, um dos vilões da Patrulha do Destino. Mas essa nem é a pior parte. O grande momento da virada que fez ele se tornar um vilão foi quando uma garota falou que ele não era grande o suficiente. E por mais que ela estivesse falando da altura dele, ele entendeu que estava falando de outra coisa. Para compensar seu problema com o tamanho, ele criou uma braguilha com um sistema de armas. Ele tem funcionalidade de broca, laser ou até luva de boxe. Ele usa todo esse poderio fálico para assaltar bancos e lutar com a Patrulha do Destino. Então, se a gente pode tirar alguma lição com o Codpiece não faça comentários indesejados sobre o corpo alheio, porque na melhor das hipóteses você vai magoar alguém de graça, e na pior a sua falta de noção foi a fagulha que acendeu no coração de alguém a vontade de virar um super vilão. E é aquilo, tudo bem que é muito chato quando as pessoas comentam coisas sobre o nosso corpo e, né, a gente se sente mal, mas não é pra tanto, né? Não achei ele tão grandioso assim. Vou riscar ele da lista do esquadrão. Eu citei muitos vilões caricatos por aqui, mas bizarro não é necessariamente sinônimo de bobo. E o Homem Tatuado é um personagem surpreendentemente sombrio que prova o que eu tô falando. A primeira versão do vilão é até que leve. Ele surgiu em 1963 nas HQs do Lanterna Verde, como um marinheiro que é exposto a vários químicos que despertam a habilidade de projetar imagens mentais. E aí ele transforma esses químicos em tinta e fecha o braço com várias tatus. Tá, eu vou ser a pessoa que vai contar pra ele. Homem Tatuado não é um nome muito legal. É meio cafona. E passa a impressão de que os roteiristas pensavam que quem tinha tatuagem era delinquente e criaram um vilão pra projetar esse preconceito. Mas, tirando isso, o personagem é um vilão bem padrão. Acontece que o Homem Tatuado continuou aparecendo nos quadrinhos do Lanterna Verde e a mitologia dele mudou com o tempo. Hoje ele ainda tem o mesmo poder, mas a fonte dessas projeções mentais não são mais produtos químicos genéricos, e sim
pecados. Bem mais inteligente e interessante. O vilão mata pessoas e usa os pecados delas como tinta pra pintar na própria pele. E aí ele consegue usar seus poderes de trazer essas tatuagens à vida. O homem tatuado tem um apelo bem diferente dos outros que eu citei aqui na lista, mas não dá pra negar que ele tem uma história um pouco perturbadora demais pra um personagem com um nome tão ruim, né? Só vou deixar ele entrar no esquadrão se ele mudar o nome. Gotham City é um grande palco pra maluco. Só de ouvir os nomes de vilões como Rei dos Condimentos, Mariposa Assassina, Orca, o Homem-Baleia e Colcha Louca, já dá pra perceber como o Batman tem alguns inimigos peculiares. Se bobear, essa uma lista inteira poderia ser feita só com a galeria de vilões do Homem-Morcego. Mas pra não ficar muito repetitivo, a gente selecionou só um vilão tão ruim, mas tão ruim que até fica difícil não gostar dele. O Homem-Pipa. Como o nome sugere, ele é um homem munido de uma pipa gigante. Não tem poder nenhum, não tem nenhuma outra arma, tipo, sei lá, linha chilena, cerol, nem nada do tipo. Ele luta com o Batman só usando uma pipa, o que já é muito admirável. O próprio James Gunn demonstrou interesse no personagem e disse que o Homem-Pipa quase apareceu no novo Esquadrão Suicida. Mas o diretor achou que ele já tinha sido usado como piada muitas vezes, tanto nas HQs do Batman, quanto na série animada da Harley Quinn, onde ele é um personagem recorrente. Somos amigos. Hey man, hell yeah. What are you doing? Getting ready to have sex. Why? Because after a great date, you usually have sex. É uma pena que o Gunn tenha mudado de ideia, porque o Homem-Pipa é um dos melhores exemplos de como os personagens dos quadrinhos podem ser bizarros. Mas conta aí pra gente qual desses vilões que eu citei por aqui você mais gostaria de ver nos cinemas. E qual outro personagem bizarro acabou ficando de fora dessa lista. Deixem as suas respostas nos comentários e aproveita também pra curtir o vídeo, clicar no sininho e assinar o canal pra não perder a nossa próxima Homelista. Valeu, beijinhos, tchau, tchau!